Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui para mais um vídeo de Tempo de Tela. E sexta-feira você já sabe, é dia de WandaVision aqui no canal, essa série nova da Marvel na Disney Plus, e hoje a gente vai comentar sobre o terceiro episódio com spoilers. Bora lá? Bom, esse foi um episódio bem interessante que eu acho que trouxe alguns encaminhamentos para a trama principal, alguns apontamentos do que pode vir agora. E além disso, é um episódio que mais uma vez tem essa referência estética muito forte em séries de comédia, nessas séries sitcom, aqui especificamente dos anos 70. A gente viu, a abertura sendo muito espelhada com a série Família Brady, e todo episódio tem essa questão realmente da construção da família perfeita. Então é um paralelo bem interessante com essa série e, novamente, com essas sitcoms familiares. E além disso, a gente vê que, novamente, a Marvel está acertando aqui nessa questão técnica, de realmente trazer a questão de enquadramento, o som que emula o som da época. Então é realmente uma ambientação muito bem construída e muito bem trabalhada. Mas, como eu disse, o foco aqui foi realmente nos encaminhamentos da trama. E aqui eu acho que isso se dá principalmente em relação à Feiticeira Escarlate, a Wanda. Porque a gente vê que todo episódio aqui, que tem um foco muito grande na questão da gestação e do parto dela, dos gêmeos, se dá muito realmente no paralelo entre a cabeça da Wanda e essa realidade que a gente está vendo, comprovando que, de fato, o que está acontecendo aqui se passa na cabeça dela, é uma criação dela, porque a gestação, a gente vê que tem uma clara relação direta com o universo. E por que eu digo isso? A gente vê durante todo o episódio, por mais que seja basicamente pautado nas piadas, uma relação muito forte entre o que ela está sentindo e o mundo reflete. Ou seja, por exemplo, quando ela começa a ter contração, tudo começa a tremer junto. Quando a bolsa dela estoura, começa a cair água dentro da casa. Então, uma série de questões que realmente se passam no corpo dela que refletem toda aquela realidade. Então, é realmente uma maneira da série mostrar pra gente visualmente que aquele universo ali está sendo moldado por ela e qualquer interferência dentro dela, seja psicológica ou de dores, vai interferir naquele lugar também. Então, nesse sentido, é mais um episódio que tem realmente esse foco muito grande do humor, trazendo a questão do suspense a partir dele. Então, eu acho que essa transição entre humor e suspense, não só a transição, mas esse casamento, é muito bom e é o grande brilho dessa série. E além disso, além da Wanda ter essa questão pautada em relação à gravidez dela, o Visão também começa a ter algumas coisas aqui que são bem interessantes. Afinal de contas, ele começa a desconfiar que tem coisas erradas, sobretudo pelo fato como as pessoas se comportam. Isso já tinha acontecido no episódio 1, quando ele fica se questionando em relação ao trabalho dele, mas aqui a gente vê os vizinhos tendo atitudes estranhas e fazendo coisas bizarras que fazem com que ele fique também um pouco reflexivo. E isso é refletido principalmente na cena onde ele vê o vizinho cortando um muro, sendo que ele devia estar cortando qualquer outra coisa, uma coisa completamente aleatória. E depois, mais pra frente, quando a gente vê ele conversando com o médico falando que ele não consegue sair daquele local. Por mais que ali naquele momento pareça uma piada, a gente sente que o Visão percebe que tem alguma coisa errada. E outro ponto também muito importante relacionado com o Visão nesse sentido de que ele tá percebendo que tem algo errado, é quando ele vai falar com a Wanda, que a Wanda pergunta se os vizinhos sabem que eles são diferentes, e ele insinua, realmente iniciar essa conversa do tipo, tem algo errado aqui, e a gente vê que tem um corte, tal qual o corte que a gente viu no episódio 2, quando aparece o cara com aquela roupa de pegar mel, só que aqui não é um corte que a Wanda faz aparentemente, é um corte seco e que volta a cena. É realmente como se tivessem pego a fita, digamos assim, e cortado aquela parte. E nesse sentido, pode ser que a Wanda de fato tenha feito isso novamente, mas me pareceu novamente aquela questão de ter uma interferência externa, ou seja, é o universo da Wanda, a gente tem essa comprovação nesse episódio, mas ainda assim tem alguém que também consegue moldar aquilo ali, criando uma certa disputa dentro daquela realidade. Eu não sei, eu fiquei com essa impressão, embora não tenha como se confirmar ainda. E outro personagem que tem um destaque muito grande nesse episódio e também corrobora para essa questão do distúrbio na realidade, digamos assim, é a Geraldine, aquela personagem que apareceu no segundo episódio, uma personagem que aparece super perdida e que a gente sabe que na verdade ela é a Monica Rambeau e que foi introduzida dentro daquela redoma ali, a gente não sabe exatamente como, mas a gente sabe o porquê, e afinal de contas ela trabalha para a SWORD e ela claramente estava ali tentando resgatar, ou pelo menos ter o contato com a Wanda, ela acaba tendo novamente, uma participação bem importante. A princípio ela tem aqui uma introdução cômica, ela vai ali na casa da Wanda para pedir uma ajuda e acaba ficando e ajudando no parto, e no entanto, na medida que as coisas vão avançando, a gente vai vendo uma construção de tensão pautada principalmente nessa personagem e no fato dela recuperar a consciência dela. Essa recuperação de consciência se dá no momento em que a Wanda conversando com ela, a Wanda revela que ela também é filha gêmea, ela tem um irmão gêmeo, e ela comenta isso, e aí a gente vê que a Geraldine lembra do Pietro, do irmão da Wanda, e fala: ah, seu irmão morreu pela Visão, não foi? Era aquele acontecimento que a gente teve lá no Vingadores 2. E a Wanda, ela fica desnorteada aqui, ela fica perguntando o que você disse, o que você disse, num sentido realmente bem ameaçador, e isso é muito interessante, e aí é um ponto muito alto
da atuação da Elizabeth Olsen, porque a gente vê que, como eu disse, a questão da comédia e do suspense é o grande forte da série, mas isso se dá principalmente pelas atuações dela e do Paul Bettany. E no caso dela é ainda mais forte, porque a gente vê que a personagem, ela tá realmente nessa coisa do sitcom, né, piadas bobinhas e tudo mais, mas quando ela fica séria, cara, a mudança de expressão da Elizabeth Olsen assim, é um negócio sensacional. É bizarro como a gente vê aqui que, tipo, ela tá super feliz ali cuidando dos gêmeos, e do nada, quando a Monica Rambeau, né, a Geraldine, pergunta sobre o Pietro, ela fecha a cara e ela chora, cara, e tipo, dá um aperto no coração muito grande nesse momento. Mas voltando, né, essa questão então a gente vê que a Wanda ali, né, a gente já sabe que ela tá criando essa realidade é pra ela ter essa vida com Visão, e não à toa essa escolha das sitcoms se dá aqui, porque é realmente uma ideia de trazer uma vida perfeita, né, essa vida do subúrbio americano, mas quando a Geraldine retoma eventos, né, entre aspas, de verdade daquele universo, a gente vê claramente que a Wanda se sente incomodada e não à toa ela expulsa a Geraldine daquela realidade, né, ela joga a Geraldine pra fora da redoma. Então a gente vê que tem realmente essa questão da Wanda querer se prender aquilo ali. E outro ponto que eu acho que é interessante, né, e apesar de a princípio ser só uma piada, mas me pareceu realmente ter um foco bom aqui, foi em relação à cegonha. Obviamente a cegonha aparece aqui como uma alusão, né, do bebê que tá vindo, 2 bebês que estão vindo, né. Mas a gente vê que é o único elemento até agora que a Wanda não consegue mexer, porque ela tenta, né, em vários momentos, dispersar essa cegonha, né, usando o poder dela, que faz uma alusão visual com a joia da realidade, mas a cegonha não vai embora. Então isso também me chamou bastante atenção, porque assim, esses bebês tinham que nascer, e como eu já falei no último vídeo, eu sinto que esses bebês terem que nascer é alguma interferência externa. E aí, né, o ponto que muitas pessoas estão levantando aqui é que esses bebês vão ter uma relação com o provável vilão dessa série, que é o Mephisto. Afinal de contas, nos quadrinhos também, a Wanda tem gêmeos, e esses gêmeos têm os poderes dela e do Pietro, que tem uma alusão novamente aqui em relação à perda dela, afinal de contas é um espelhamento da vida dela, mas quem ajuda ela a ter esses filhos, né, na verdade quem dá a alma para esses filhos é o Mephisto. Então é muito provável que ele tenha algum plano com essas crianças nessa série, é uma especulação minha que eu acho que vai se encaminhando para esse sentido. E para fechar, né, um outro personagem que eu acho que tem uma relevância grande para esse momento da série é a Agnes, mais uma vez, eu já disse, desconfia dela, tem alguma coisa errada com ela, porque ela parece ser a única pessoa desse ambiente que entende as coisas. E não à toa, a aparição dela nesse episódio, embora seja bem mais curta, tem realmente um porquê ali, eu acho, porque ela traz uma desconfiança pro Visão em relação, né, a Geraldine, porque ela fala, a Geraldine tá aí dentro, você conhece a Geraldine de fato? Ela apareceu aqui do nada, ela não tem uma casa e tudo mais, então a gente vê que realmente a Agnes aqui, ela tenta semear uma certa discórdia, e eu acho que até certo ponto parece que ela tá querendo manter aquela realidade do jeito que tá, né, para realmente deixar a Wanda presa ali. Então eu sinto que ela realmente vai ter alguma influência maior, ela pode ter uma correlação, ela pode inclusive ser de fato a vilã da série, eu não sei ainda, mas uma coisa é certa, ela parece ter noção daquela realidade e ela quer manter aquilo. Então, olho na Agnes. E além disso, em relação a Agnes ainda, é que a informação que ela dá em relação a Geraldine entra em conflito com o que a própria Geraldine falou, porque a Geraldine foi naquela casa para pegar um balde para levar para casa dela, porque estava inundando por causa, né, do momento que estourou a bolsa da Wanda. E a Agnes fala que a Geraldine não tem casa. Então, uma das duas estava mentindo naquele momento, e aí eu acho que a gente vai ter alguma exploração sobre isso depois. Bom, então aqui a gente teve realmente um episódio bem bacana, como eu disse, que teve encaminhamentos pra série. Eu acho que a relação dos bebês vai ser mais explorada e provavelmente vai ter essa relação de fato com o Mephisto se ele aparecer aqui na série. E outro ponto também é que, com a Geraldine sendo expulsa, né, eu acho que a gente vai ter agora um paralelo mais forte entre a realidade que a Wanda criou e o mundo exterior, com a Geraldine dando relatos sobre o que aconteceu ali. Então eu acho que a partir do 4º episódio a gente vai ter realmente um paralelo maior e as coisas se encaixando mais. Esse quebra-cabeça entre a realidade que a Wanda e o Visão estão e a realidade de fato. Então eu acho que realmente, a partir de agora, a gente vai ter um direcionamento mais preciso do que vai acontecer nessa série e mistérios vão começar a ser resolvidos. E você, já assistiu o 3º episódio de WandaVision? Coloque nos comentários a sua opinião sobre o episódio e sobre esse vídeo também. Não esquece de dar um like se você gostou e se puder compartilhe para outras pessoas. Não esquece também de se inscrever no canal, porque ajuda a gente pra caramba. É isso, galera. Um abraço e até a próxima.